Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ariana, quando estava na escola, nunca imaginou o destino que a aguardava mais tarde na vida. Ela se lembra de que, quando era pequena, ela e seus pais costumavam passear no parque. O papai era alto, subia em seus ombros e ela gritava porque estava com medo. Mas então o papai foi embora. Mamãe, por que o papai nos deixou? Ela sempre perguntava à mulher. Querida, isso acontece na vida, quando você crescer, vai entender tudo sozinha. Sua mãe acariciava sua cabeça e naquele dia, Anthony foi trabalhar, tudo estava como sempre, nada prenunciava algo terrível. O quartel dos bombeiros onde ele trabalhava não ficava longe de casa. Em algum momento, o telefone do despachante tocou. Na periferia da cidade, um antigo quartel de bombeiros de 2 andares estava pegando fogo. A equipe trabalhou rapidamente. Eles entraram em seus carros e se dirigiram ao endereço. Anthony nunca se apressou, nunca foi heróico, mas hoje, quando percebeu que tinha que sair, ouviu um som estridente. A princípio, ele pensou que fosse um animal, um gato ou um cachorro, e correu para frente, mas não podia deixar o animal ali, no fogo. Para onde? Para onde? Seu companheiro ouviu quando Anthony correu de volta para o quarto completamente tomado pelas chamas. Lá, embaixo de uma cama de ferro, ele viu um menino, agarrou-o pelo braço e o arrastou em sua direção. E quando ele deu alguns passos em direção à saída, uma viga no teto explodiu em chamas e se quebrou. Ele só teve tempo de puxar a criança contra si, que caiu no chão. O companheiro que estava assistindo a tudo isso não conseguia mais entrar. Anthony. Aqui, socorro! Ele começou a pedir ajuda. Mais uma vez, a equipe agiu rapidamente. A mãe e a irmã mais velha do garoto foram levadas para o hospital. Elas estavam inconscientes. Elas foram seguidas pelo garoto que Anthony havia salvado. Mas Anthony não pôde ser salvo. O parceiro ligou para sua esposa imediatamente. Sim, Harry, há algo errado? Ela o atendeu. É claro que ela também tinha ouvido falar sobre o incêndio, mas não tinha ideia do que o homem diria a ela agora. Selene, seja forte, e murmurou ela. Isso não pode estar acontecendo, e ela percebeu. Infelizmente, aconteceu, mas ele salvou o menino. Tenho certeza de que ele vai ganhar um prêmio agora, e murmurou Harry. Para que eu preciso de prêmios? A essa altura, ele estava em um estado antes de desmaiar. Não havia mais nada que Selene pudesse dizer. E então houve o funeral e, com certeza, o chefe da cidade havia dado um prêmio a Peter por salvar pessoas no incêndio. Mas não havia como devolver Selena ao marido. Agora Selena e sua filha Ariana estavam sozinhas. Havia também uma avó, que costumava vir muito raramente, mas depois começou a viver praticamente com elas. Quando Ariana tinha 10 anos de idade, foi a primeira vez que sua mãe se sentiu muito mal. Mamãe, o que há de errado? Sua filha veio até ela. Estou bem, tenho certeza de que é apenas uma queda na pressão arterial, disse ela e tomou alguns comprimidos. Tem certeza de que está bem? A garota estava preocupada com ela. Não se preocupe, ela está bem, embora a própria Selena soubesse disso, mas não havia necessidade de assustar a garota. Agora sua avó tinha praticamente se mudado para a casa delas porque Selena estava piorando a cada dia. Quando Ariana estava na 8ª série, sua avó foi à cidade para visitar a irmã. Estava muito quente e a menina saiu para caminhar. Mamãe, eu vou lá fora, disse ela. Tudo bem, a mãe concordou, pois Selena raramente ia para a cama. Ariana foi para o pátio, onde ela e as meninas combinaram de se encontrar, e então saíram para uma caminhada. Chegaram ao parque, onde havia meninos sentados nos bancos. As meninas se sentaram perto e começaram a rir alto, de propósito, para atrair a atenção dos rapazes. Meninas, por que vocês não vêm para a discoteca conosco? Disseram elas. De jeito nenhum. Eles as dispensaram. Bem, qual é o problema? Os rapazes não entenderam. Pelo menos vamos nos conhecer melhor, disse Ariana. Ah, certo, eu sou o John,
E este é o Archie, meu melhor amigo. As meninas também se apresentaram. Elas ainda estavam tímidas e envergonhadas, apesar de serem bonitas. Então, vamos à boate à noite? Perguntou John. Não faço ideia, minha mãe está sozinha em casa. Ariana olhou para as amigas. E se vocês ficarem um pouco mais? Eles não entenderam. Veja bem, ela não se levanta de jeito nenhum, disse Ariana, percebendo que sua avó também não voltaria para casa à noite. Ah, não vai acontecer nada com sua mãe, você deixou tudo para ela, não é? Perguntou a amiga. Claro que sim, respondeu Ariana. Mais um motivo para se preocupar, eles não entendiam. E Ariana achava que sua mãe estava realmente em casa, estava aquecida e bem, tinha água e comida, então ela não precisava se preocupar, não chegaria tarde demais. As amigas caminharam mais um pouco, os meninos se juntaram a elas. À noite, quando a discoteca estava prestes a começar, elas foram para lá. É divertido estar com você, gritou John, tentando ofuscar a música. Com você também, as meninas dançaram. Quando ficou tarde, Ariana não esperou o fim da festa e foi para casa. Uma das garotas olhou para o relógio. Não, eu vou embora, disse ela, e imediatamente se levantou da cadeira e se dirigiu à saída. Ela estava com pressa de chegar em casa porque estava com medo de sua mãe, não sabia por quê. Ariana viu que havia luzes acesas nas janelas, embora ela não tivesse ligado nada durante o dia quando saiu. Talvez a vovó esteja aqui? Ela disse em voz alta perto da entrada, abriu rapidamente a porta e subiu as escadas. Quando a menina entrou no apartamento, ela gritou, sua mãe estava deitada no corredor. Mamãe! Ela correu até ela. Filha, e ela acenou com a mão e olhou para ela. A menina deu um pulo. Ele imediatamente chamou uma ambulância. Os médicos chegaram e ficou claro que Selena precisava ir para o hospital. Posso ir com você? Perguntou Ariana. Se você quiser, vamos, mas acredite em mim, você não tem nada para fazer no hospital hoje, volte amanhã, disse um dos médicos. No início da manhã, a avó chegou. Quando ela não viu sua filha no quarto, imediatamente percebeu tudo. Ariana. Ela entrou no quarto da neta. O que foi? Respondeu a avó. A voz de Ariana não era a mesma. Onde está a mãe? Perguntou a mulher. Vovó, me desculpe, a culpa é toda minha, gritou a menina imediatamente. Sim, me explique, qual é a sua culpa? A mulher não entendeu. Ontem eu não deveria ter ido a lugar nenhum, mas as meninas me chamaram para ir à discoteca. Decidi ficar um pouco, e quando cheguei, ela parou de falar, porque as lágrimas a estavam sufocando. E então? Uma mulher estava esperando. E quando cheguei, minha mãe já estava deitada no chão. A menina se levantou e foi para algum lugar, provavelmente para o banheiro, e cobriu os olhos com as mãos e continuou chorando. Tudo vai ficar bem, prepare-se, agora vamos para o hospital, disse a avó. Ela mesma foi para a cozinha preparar o café da manhã para a filha e a neta. Enquanto Ariana se preparava, sua avó já havia feito panquecas. Ariana comeu algumas e colocou outras em um recipiente para levar ao hospital. Chegando lá, elas se reuniram com o médico, que não deu nenhum prognóstico positivo. A operação tinha de ser feita, mas ele estava com medo até de marcá-la. Receio que sua filha não aguente a anestesia, disse o médico à avó. O que faremos então? Ela não entendia. Faremos o que pudermos, prometeu-lhe o especialista. Selena ficou no hospital por 2 semanas. Ela recebeu alta e teve de tomar medicamentos e tudo mais. Agora Ariana saía para passear o mínimo possível, porque percebeu que isso também era difícil para sua avó. E assim, quando o 9º ano estava chegando ao fim, Ariana levantou de manhã como de costume e foi ao banheiro lavar o rosto, mas antes disso sempre passava na casa da mãe. Bom dia, ela espiou para dentro do quarto e viu o braço de sua mãe pendurado na cama. Ele foi até ela, tentou ajustar o cobertor e pegou sua mão. Mas ela estava fria. Ariana então gritou. Ariana gritou então. Ela se arrastou até o chão, com lágrimas rolando pelo rosto, estava ficando histérica. A vovó entrou no quarto. Vamos sair daqui, vamos embora,
Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ela levantou. Eles chamaram todos os serviços, tivemos que nos preparar para o funeral. E se a avó se controlava, ela fazia tudo certo. Ariana não conseguia fazer nada. Ela não entendia como seria deixada sozinha, o que faria, como viver sem sua amada mãe. Selena foi enterrada ao lado de seu marido, agora eles estavam juntos. Vovó, diga-me, por que isso está acontecendo? Por que está doendo tanto? Perguntou Ariana. Garotinha, não fique triste, você ainda tem muito para viver, disse-lhe Maria. Ela, é claro, podia dizer que seus pais estavam agora sentados em uma nuvem, cuidando dela, então a criança ficaria bem. Mas Ariana já tinha idade suficiente para não acreditar em tais contos de fadas. Eles foram para casa, precisavam seguir com suas vidas. Agora as férias de verão estavam começando, e a mulher decidiu que o descanso da neta em um acampamento infantil só traria benefícios para ela. E quando ela comprou os vouchers e informou Ariana sobre isso, Ariana recebeu a informação de forma muito diferente. Ela pensou que sua avó não precisava dela e que ela havia comprado os vouchers de propósito para tirá-la de si mesma. É claro que ela não contou a ninguém. Ela foi embora. Sim, o período de férias foi muito divertido, todos os dias havia algum tipo de entretenimento, discoteca. Ariana tinha feito muitos amigos novos e agora voltava para casa com um pouco de medo dentro dela. Bem, minha querida, como você descansou lá? Perguntou sua avó. Bem, ela respondeu simplesmente. O que há de errado com você? Você não é assim. Maria não a entendeu. Vovó, e ela abraçou e chorou. Como? Eu não a entendi. Eu pensei que você queria me deixar também. Você me mandou para esse acampamento para que eu não ficasse com você, Ariana disse entre soluços. Do que está falando? A mulher a puxou ainda mais contra si. Isso não é verdade. Você não está me mandando para um orfanato. Ariana olhou para ela. Querida, eu a mandei para o acampamento para descansar um pouco, para ficar longe de tudo o que aconteceu aqui. A avó também chorou, porque percebeu o que a neta estava pensando. Eu amo você. Ariana abraçou a avó novamente, agora percebendo que ela ainda era a única pessoa de quem ela era próxima. A menina continuou a estudar na escola, pois, para entrar no ensino médio, era necessário concluir 11 séries. Agora, junto com a avó, elas iam ao cemitério nos fins de semana. Quando estava quente, Ariana gostava de se sentar em um banco ao lado da mãe e do pai, conversar com eles, contar o que havia acontecido com ela e como estava. Ao mesmo tempo, ela e as meninas saíam para passear, iam a boates, socializavam com rapazes. Mas ela não negligenciava seus estudos. Quando ganhava outra Olimpíada ou tirava uma nota perfeita, a única da classe, sua avó ficava muito orgulhosa da neta. Ela sabia que tudo daria certo em sua vida e a ajudaria. Bea, estou indo para a casa da Nathalie. Ariana gritou e queria ir embora. Espere, a mulher saiu para o corredor. Bem, o que mais? A garota se levantou e arrastou os pés. Por favor, tenha cuidado, pediu a mulher. Por que de repente? A neta não entendia. Sua avó tinha visto sair, mas nunca assim. Ariana, tome cuidado com os garotos também, Maria lhe disse. Bah, sim, que meninos, eu tenho que terminar a escola e passar nos exames. Não é nisso que estou pensando agora. Ela respondeu com uma risada. Não é isso, mas nunca é tarde demais para avisá-la, disse sua avó. Foi então que Ariana abriu as portas e saiu. Ela foi para a casa de sua namorada, que morava na casa ao lado. Hoje elas estavam fazendo uma caminhada porque estava quente lá fora e elas não precisavam ir para a escola amanhã. Vamos sentar no parque ou ir a uma lanchonete? Perguntou Nathalie. Vamos ao parque, não temos dinheiro para uma cafeteria, respondeu sua amiga. Elas foram a uma barraca de sorvete e compraram um copo de waffle e uma garrafa de limonada. As meninas se sentaram em um banco e começaram a conversar sobre tudo. Você está com medo antes das provas? Nathalie perguntou a Ariana. Não sei como vamos passar nas provas. Vamos lá, suas notas estão boas, como eu. Nathalie balançou a cabeça. Ei, meninas,
Por que estão entediadas aqui sozinhas? De repente, um jovem se aproximou delas. Quem lhe disse que estamos entediadas? Perguntou Nathalie. Não sei, me pareceu que sim, ele respondeu e sorriu. De jeito nenhum, riram as meninas. Posso me juntar a vocês? Ficou claro que o garoto não tinha a menor intenção de desistir. Por que não? Sente-se, disse Ariana. Eu sou o Gobo, ela sorriu novamente, com um sorriso tão bonito. O garoto imediatamente gostou da garota. Eu sou Ariana e esta é Nathalie, disse ela. Prazer em conhecê-la, e vamos até a cafeteria, eu pago uma bebida para você, ele ofereceu. As meninas se entreolharam. Elas iriam sozinhas, mas como não tinham certeza do plano financeiro, concordaram prontamente com a proposta de Gobo e os rapazes entraram na sala, que não ficava longe de onde haviam acabado de se sentar, e se sentaram à mesa. Gobo lhes entregou um cardápio e disse para escolherem o que quisessem. É claro que as moças perceberam que também não deveriam abusar da gentileza do rapaz, então pediram uma salada leve e um coquetel. Ele também pediu um coquetel. Agora elas se sentaram para esperar que tudo fosse levado até elas. Você está na escola? Perguntou Gobo. Sim, disse Nathalie. Ariana ficou quieta a maior parte do tempo, apenas sua amiga falava. A garota era tão tímida que não conseguia dizer uma palavra sequer. Quando as saladas e os coquetéis estavam na mesa, Gobo fez um brinde. Eles bateram seus copos e houve um barulho ensurdecedor. Todos tomaram alguns drinks e a atmosfera era de convívio. Gobo começou a contar a eles que fazia 3 anos que ele havia se formado no ensino médio, tinha ido para a faculdade e agora estava prestes a terminar seus estudos. Então você também tem provas? Perguntou Ariana. Claro, tenho que escrever meu trabalho final. Respondeu ele. Eles se sentaram e conversaram, felizes com a companhia que estavam tendo hoje. Ao cair da noite, Ariana partiu para casa. Venha, vamos dar mais uma volta no parque, pediu Gobo. Ainda era cedo, Nathalie olhou para o relógio. Ainda é cedo, mas temos que estudar para comprar nossos ingressos, disse ela. Vamos, eu vou com você, sugeriu o jovem ponto e lá foram eles, praticamente o caminho todo, sem que ninguém dissesse uma palavra. Quando chegaram à casa de Natasha, ela se despediu de todos, e Gobo e Ariana seguiram em frente, porque a casa dela ficava algumas centenas de metros mais longe do que a de Natasha. Ariana, espere, o Gobo parou na porta. O que foi? Ela olhou para ele. Devemos dar mais uma volta ou devemos nos sentar no banco? Perguntou ela. Gobo, eu já disse que tenho que me arrumar, ela olhou para os olhos azuis dele, como se estivesse se afogando neles. Não vamos nos demorar, vamos conversar a sós, ele perguntou. Ariana concordou e eles foram para o pátio, onde se sentaram em um banco sob as árvores de bordo. Bem, o que você queria me dizer? Ela não se virou para ele, porque era tímida. Sabe por que me aproximei de você no parque? Ela sorriu enigmaticamente. E por que? Ela se virou para ele. Você riu tão alto que chamou minha atenção e, quando olhei para você, não consegui desviar o olhar, então decidi me aproximar, ela contou a verdade. O que? Amor à primeira vista? Ela deu uma risadinha. Provavelmente, respondeu ele, e parou de falar. Então, por um tempo, os jovens ficaram sentados em silêncio, e depois Ariana se levantou. É muito tarde, tenho que ir para casa, ela disse a ele. Vejo você amanhã? Ele perguntou. E Nathalie, ela não sabia o que eles diriam para sua amiga. Nossa, Nathalie, podemos levá-la conosco se você não se importar em andar com um casal apaixonado. Ela riu. Quem disse a você que somos um casal apaixonado? Ariana franziu os lábios. Não vejo nada de errado em começarmos a namorar você. Ela agarrou a mão dele e um choque elétrico percorreu sua pele. Ariana retirou sua mão, caminhando em direção à entrada de sua casa. Eu encontro você amanhã no mesmo banco, disse Gobo a ela. A garota entrou em casa sem responder. No dia seguinte, na escola, ela contou a Nathalie o que havia acontecido na noite anterior. Você é uma garota de sorte,
Veja como um homem bonito presta atenção em você. Ontem, não importava o quanto eu flertava, não importava o quanto eu fazia olhos para ele, ele ainda prestava atenção em você. Minha amiga não estava com ciúmes, é que se tivesse acontecido com ela, ela não teria se importado. Então, você vai sair comigo hoje à noite? Perguntou Ariana. Não sei, se você me chamar eu vou. Natalie estava curiosa para ver como o relacionamento delas continuaria. Bem, então depois da aula vamos trocar de roupa e imediatamente sair para uma caminhada. Disse a garota, porque percebeu que o tempo da tarde deveria ser deixado para a preparação. Ontem ela não havia feito nada. Quando as aulas terminaram, as meninas foram para casa. Como haviam combinado, almoçaram, trocaram de roupa e agora Ariana estava esperando por Natalie no pátio, e elas foram para o mesmo parque onde haviam estado ontem. Gob não estava lá, mas ninguém ficou chateado, porque eles não haviam combinado um horário específico. Depois de 1 hora, viram um garoto se aproximando. Elas acenaram para ele do banco. Ele se aproximou, tirou uma pequena rosa de trás das costas e entregou a Ariana. Obrigada, ela corou. Para onde estamos indo hoje? Perguntou o jovem. Talvez aos passeios? Sugeriu Natalie. O que você acha? Gob olhou para Ariana. Parece bom, disse ela. Todos se levantaram juntos e foram para o parque de diversões. Eles já tinham andado em muitas atrações hoje. Mas quando chegaram à roda gigante, Ariana se afastou um pouco. O que você está fazendo? Perguntou Gob. Não estou indo, estou com medo, disse ela. Não tenha medo, eu estarei lá segurando sua mão, disse ele. Natalie estava observando-os o tempo todo, estava muito feliz pela amiga e queria encontrar exatamente o mesmo cara para agir da mesma forma. Ariana entrou na cabine, segurando Gob com as 2 mãos, com os olhos fechados porque o medo era tão forte que seu coração estava batendo no peito, pronto para pular. Quando a roda girou e eles estavam no chão, Ariana estava tremendo como uma folha. Gob a puxou para tentar acalmá-la. Acho que eu deveria ir para casa, dá para ver que vocês querem ficar sozinhos, disse Natalie, porque ela não estava mais interessada. Sem ofensa, Ariana olhou para ela. Claro que sim, ela sorriu. Natalie saiu e os meninos a alcançaram e se ofereceram para acompanhá-la. Eu não diria não, ela respondeu. E os 3 começaram a caminhar novamente. Eles se separaram na casa de Natalie, e Gob sugeriu que Ariana se sentasse no mesmo banco em que eles estavam ontem. Você estaria disposta a sair comigo? Ok, vamos tentar. Ela concordou. Agora Gob vinha vê-la todos os dias. Ele lhe trazia flores e alguns presentes. A vovó sabia que a neta tinha começado a namorar um rapaz. Quando Ariana lhe contou sobre ele, ela ficou feliz pela neta e hoje era o último dia de preparação para os exames. Ariana estava muito nervosa. Ela disse a Gob que eles não iriam a lugar nenhum hoje. Ele não se importou, pois também estava nervoso. Você passou? Ele a encontrou no portão da escola. Não sei, não sei. Receberei os resultados mais tarde, disse ela a ele. Como você se sente? Perguntou ele. Acho que passei, disse ela com confiança. Bem, eu digo para comemorarmos. Ele pegou a mão dela. Não sabemos o que comemorar, ela riu. Ariana, contei aos meus pais sobre você ontem e eles estão convidando você para nos visitar e conhecê-lo, disse ele. Tudo bem para você? Ela percebeu que eles se conheciam há pouco tempo e ele já a estava levando para conhecer os pais dele. Claro que seria conveniente, não se preocupe, tenho pais muito legais, eles já estavam a caminho de casa. Quando entraram no apartamento, Ariana sentiu imediatamente o cheiro da cozinha. Ela percebeu que, na verdade, estava aqui esperando por ela, se preparando. Sua mãe havia posto a mesa e agora os 4 estavam sentados ao redor dela. Ariana, você já terminou a escola, para onde você vai? Perguntou Naomi quando elas já estavam sentadas à mesa. Não sei, vou estudar economia, respondeu ela. Uau, isso é louvável. A mulher olhou para o filho.
Sim, mamãe, Ariana é uma boa aluna, disse Gob a ela. Eles ficaram ali sentados até tarde da noite. Depois disso, Gob foi se despedir de Ariana e, no caminho, combinaram que, da próxima vez, ele iria à casa dela para conhecer sua avó. O garoto não fez nenhuma objeção. Quando os resultados do teste chegaram, Ariana foi aprovada com louvor. Gob também não foi nada mal. Ele passou em todos os exames, nos créditos, defendeu seu trabalho final e agora a garota estava se preparando para a admissão, e o garoto tinha certeza de que logo receberia uma convocação. Ariana também sabia disso e ficava se perguntando como eles conseguiriam ficar separados por tanto tempo. Mas agora, com o passar do verão, eles não estavam pensando nisso, estavam curtindo o verão em um ao outro. Mas o rapaz foi convocado, e agora ele estava indo para o exército. Querido, eu te amo muito. Ariana continuou abraçando-o. Querido, 2 anos vão passar voando, eu voltarei, ela disse a ele. Não pare de me escrever todos os dias, ela pediu. Eu ainda não fui a lugar nenhum e ele a beijou. Essas conversas continuaram até que eles se despediram. E quando todos se reuniram na casa do rapaz, amigos, família, todos estavam lá, todos estavam falando sobre algo, rindo. E apenas Ariana não se importava. Ela estava triste. No dia seguinte, na plataforma, ela não conseguia tirar os olhos dele. Vou esperar escrever, ela sussurrou em seu ouvido, e o beijou, o beijou, o beijou. Eu te amo, ele a beijou também, e ela o beijou de volta. O rapaz entrou no trem e foi ao banheiro. Os amigos se dispersaram da plataforma, os parentes também, restando apenas os pais de Job e Ariana. Filha, não se esqueça de nós, venha nos visitar, disse Naomi. Se você deixar, é claro que eu vou, não me importo, disse Ariana, enxugando as lágrimas. Claro, entre, sempre ficamos felizes em receber visitas, especialmente desse tipo. Ela sorriu tristemente para a mãe, porque agora ela não estava com vontade de se divertir. Hoje a menina voltou para casa. Sua avó estava esperando por ela, fez bolos e elas se sentaram para jantar. Elas continuaram estudando. Ariana ajudou a fazer tudo em casa, porque sua avó já era maior de idade. Ela também ia visitar os pais de Gob 2 vezes por semana, porque havia prometido. Ariana, oi, entre. Naomi abriu a porta, deixando-a entrar no apartamento. No começo, ela entrou e elas tomaram chá e conversaram. Ariana lhe disse que Gob estava escrevendo para ela, que ela estava escrevendo para ele. Depois, ela se ofereceu para ajudar a mulher a lavar as janelas, o chão e fazer outras coisas na casa. Naomi não se importou, pois seus joelhos estavam muito doloridos e ela não conseguia ficar em pé ou subir muito alto. Gob estava no exército há quase 8 meses. Durante esse tempo, Ariana havia acumulado uma pilha de cartas tão grande que achava que não conseguiria escrever tantas. Ela tinha praticamente terminado 1 ano de escola e agora estava se preparando para a sessão de verão. Em um dia de maio, ela foi mais uma vez visitar os pais de seu amante. Ela bateu na porta e ninguém a abriu por um longo tempo. Ela já estava pensando que não havia ninguém em casa, queria ir embora, mas então a porta se abriu. Na soleira da porta estava um jovem. Olá, disse Ariana a ele. Olá, ele sorriu. Estou aqui para ver a Naomi, disse ele. E quem é você? Ele olhou para ela. Meu nome é Ariana, sou a namorada do Gob, ela se apresentou. Uau, mano, quando é que você tem tempo? Sorriu o jovem. O que você quer dizer com isso, mano? Ariana olhou para ele com surpresa, nem Job nem seus pais jamais haviam dito que tinham outro filho. Eu voltei do exército anteontem, não sei por que ninguém lhe contou sobre mim, ele também ficou surpreso. Então, Naomi, você está em casa ou não? A garota ainda estava parada na porta. Não, ela e o pai foram para a casa de campo, mas você pode entrar, ele a deixou entrar. Sim, estou um pouco envergonhada, ela não tinha percebido o que estaria fazendo aqui sem os pais. Venha, entre, vamos nos sentar, conversar e nos conhecer melhor, disse ele. Quando a garota já estava no apartamento, o jovem a convidou para a cozinha.
Lá, ele lhe serviu um chá e se sentou à sua frente. Meu nome é Steve e, como eu disse, sou o irmão mais velho de Gob, disse ele, colocando açúcar na xícara. Prazer em conhecê-lo, você sabe meu nome. Ela se sentou olhando para a xícara, desconfortável com o cara. Ela ouviu a voz de Naomi no fim do corredor. Ela estava feliz porque agora era possível não falar com Steve. A mulher foi até a cozinha. Estavam todos sentados juntos, conversando. Naturalmente, a garota não perguntou nada a Naomi sobre o fato de que ela não havia sido informada sobre o jovem antes. Então Ariana se despediu e foi para casa. No dia seguinte, aconteceu algo que ela não esperava de forma alguma. Quando ela saiu da escola, Steve estava esperando por ela na varanda. Oi, disse ele e sorriu. Oi, o que você está fazendo aqui? Ela ficou surpresa. Como assim, o que está fazendo aqui? Esperando por você, disse ele. Por quê? Como sabia que eu estava estudando aqui? Ela tinha muitas perguntas para ele. Sim, simplesmente, ontem à noite minha mãe e eu conversamos sobre você, então ela me contou, e eles foram até a rua. Entendo, bem, obrigada por me encontrar. E a Ariana não sabia mais o que dizer. Quer que eu a acompanhe até sua casa? Perguntou Steve. Steve, você sabe que eu sou a namorada do seu irmão mais novo, como você espera que eu o olhe nos olhos? Perguntou ela. Bem, o que é o irmão mais velho cuidando da namorada do irmão mais novo enquanto ele está fora? Ela não entendeu. Bem, tudo bem, vá com ele, ela concordou. Eles caminharam até a casa dele. Ela entrou na entrada da garagem e ele ficou lá, observando e sorrindo. No dia seguinte, Ariana viu Steve novamente do lado de fora da escola. Ela foi até ele, não disse nada, apenas passou por ele. Ariana, oi, espere, ela andou, ele a seguiu. Steve, por que você vem aqui todos os dias? Ela não entendeu. Por que não entenderia? Ele a alcançou. Steve, e ela parou, virou-se para ele, olhou para ele e ficou em silêncio. Ariana, e ele também ficou em silêncio. Hoje eles foram para casa em silêncio. Ela entrou e nem sequer se despediu dele. O dia seguinte foi um dia de folga, e Ariana percebeu que ele não viria para a escola hoje. Ariana, vá à loja, pediu sua avó. Sim, ok. Ela pegou a bolsa e o dinheiro e saiu pela entrada, e é claro que ela poderia esperar que ele estivesse esperando por ela no pátio, mas a garota esperava que isso não acontecesse. E Steve estava lá. Ele estava sentado em um banco, o mesmo banco em que ela e Gob haviam conversado mais cedo. Ela fingiu não notá-lo e passou por ele. Ele a seguiu. Novamente hoje, em silêncio, eles caminharam até a loja e depois voltaram. Na entrada, ela se virou para ele. Por quanto tempo você vai me seguir? Perguntou a garota. Não vou segui-lo, ele a encarou. Steve, como você não consegue entender, eu amo seu irmão, Ariana quase gritou. Você vai se apaixonar. Ele falou com tanta confiança que a garota imediatamente ficou engraçada. O que você quer dizer com isso? Ela não entendeu. Ariana, eu gosto muito de você, quero convidá-la para sair amanhã, disse ele. Não quero sair com você, respondeu ela. Por que não? Ela não entendeu. Porque estou saindo com seu irmão, disse ela. Isso não é motivo algum, disse ele. Ariana lhe deu as costas e foi para casa. Mas Steve não desistiu de suas tentativas de cortejá-la. Ele continuava a encontrá-la todos os dias desde o ensino médio, dando-lhe flores, fazendo-lhe elogios, mas sem sucesso. No verão, houve uma situação em que, não por vontade própria, Ariana teve de ficar com Steve. Alguns amigos lhe disseram que alguns amigos em comum estavam organizando um piquenique fora da cidade e a convidaram para ir. Ela relutou no início, mas depois pensou que poderia ir por um tempo. Ela ficou surpresa ao ver Steve lá. Uau, você está aqui! Ele também ficou surpreso. Todos estavam espalhados pelo local, fazendo o que quer que estivessem fazendo.
Alguns estavam grelhando kebabs, outros estavam sentados no gazebo, os rapazes estavam tocando violão e cantando músicas. No início tudo estava normal, mas depois as meninas, que eram amigas dos meninos, se separaram deles em cantos tranquilos. 3 rapazes que estavam sentados à mesa bebendo se aproximaram de Ariana. "O que você está perdendo?", disse um deles. "O que o faz pensar isso?" "Não estou entediada", ela disse a eles. "Vamos dar uma volta", um deles agarrou seu braço. "Me solte", disse ela em voz alta. "Sim, o que está fazendo? Venha comigo", disse ele. "Solte-me, por favor", ela olhou nos olhos, mas ele a puxou com tanta força que Ariana quase caiu. Naquele momento, Steve se aproximou deles. "Por que você está implicando com uma garota?", perguntou ao garoto. "O que isso lhe importa?", respondeu ele, e tentou novamente puxar Ariana para si. Ela olhou tão intensamente para Steve que ele se aproximou, empurrou o rapaz e agarrou a mão da garota. "Você quer brigar?", perguntou o jovem. "Vou lhe mostrar uma briga agora mesmo." Steve queria apenas recuar, mas o cara o virou e quis lhe dar um soco. Steve evitou o soco e o atingiu com força na mandíbula. Começou uma briga, mas Steve conseguiu vencer os 3 rapidamente. "Vamos sair daqui", disse ele a Ariana. E quando estavam no carro, ela olhou para ele, agradecendo por tê-la ajudado e, ao mesmo tempo, percebendo que, se Steve não estivesse aqui, não havia como prever o que teria acontecido com ela. Hoje ele a acompanhou até sua casa e, no dia seguinte, a encontrou novamente perto da entrada. Dessa vez, ela conversou com ele e eles deram uma volta. Agora que ela não estava com raiva dele, mas, ao contrário, grata, percebeu que ele era um jovem maravilhoso. Agora o rapaz vinha vê-la todos os dias, dava-lhe flores, passeavam, fazia-lhe elogios e conhecia sua avó. A avó também gostava dele. "Ariana, você tem noção do que está fazendo?", ele lhe perguntou à noite. "O que estou fazendo?", perguntou a neta. "Você está namorando o irmão mais novo dele. Quando ele voltar, como você vai olhar nos olhos dele?". Ela não entendia o jeito jovem da mulher. "Acho que não quero mais o Gogo, quero o Steve." Ariana tinha medo de admitir isso para si mesma. "Meu Deus, o que há com os jovens?", suspirou a mulher. Agora, Ariana, quando veio visitar Naomi, ela e Steve não demonstraram que estavam juntos no início. Mas a mulher não era cega e era mais experiente, ela percebeu tudo e ficou muito brava com isso. "Steve, você começou a namorar Ariana?", ela perguntou a ele um dia. "Por que isso o incomoda tanto?". Ele olhou para ela. "Você não acha que deveria escrever para o seu irmão dizendo que essa situação surgiu?", perguntou ela. "Mãe, o que você está fazendo? Ele está no exército, diga a ele agora, Deus me livre, algo vai acontecer", disse o menino. "Bem, sim, você está certa", eu concordei com ele, mas ao mesmo tempo não podia aceitar. Na véspera do ano novo, Steve convidou Maria e Ariana para irem à sua casa. "Ah, filho, então eu não vou, estou velho, minhas pernas não andam e não posso ficar sentado com vocês por muito tempo", ele recusou as mulheres. "Então eu vou lhe contar, aqui mesmo. Depois das badaladas, vou pedir Ariana em casamento." "Não quero que isso seja novidade para você", ele falou quando Ariana estava em seu quarto. "Decida-se, é problema seu", suspirou a vovó, percebendo como Bob ficaria magoado quando descobrisse tudo isso. Como o jovem havia planejado, depois que o sino tocou, ele tirou o anel, olhou para Ariana, ajoelhou-se e a pediu em casamento. A mãe olhou para a menina e percebeu que também era uma escolha difícil para ela. "Sim, eu aceito", respondeu ela. Ariana podia dizer com toda a confiança que essa tinha sido sua decisão consciente. O pedido foi apresentado e o casamento foi marcado para maio. Naomi ajudou em tudo. A avó estava feliz pela neta. "Steve, talvez devêssemos escrever para o Bobo, porque não é certo agirmos pelas costas dele", disse Naomi a ele. "Mamãe, vou lhe contar de novo, quando eu voltar explicarei tudo", respondeu o filho. "Tudo bem, mas isso vai pesar em sua consciência", a mãe estava muito chateada com tudo isso.
O jovem não poupou dinheiro para que o casamento fosse bem sucedido. Ariana tinha um lindo vestido, véu e, em geral, era uma noiva linda e feliz. Muitos parentes e amigos foram convidados para a celebração, todos se divertiram e se cumprimentaram. O casamento foi barulhento e alegre. Eles receberam muitos presentes, e após o casamento, Steve fez todo o possível para que ele e Ariana tivessem sua própria casa. Agora ela estava indo para a escola, ele estava trabalhando, tudo estava bem. Bem, meu amor, agora eu só sonho com você e eu tendo muitos filhos, disse Steve à sua esposa. Talvez esperemos um pouco, pelo menos eu vou me formar no ensino médio, ela olhou para ele. Bem, não vamos planejar nada, pois, ao que parece, assim será, abraçou o marido, e todos que viram esse casal perceberam que ele e ela se amavam de todo o coração. A garota só temia uma coisa, que em alguns meses Gob voltasse do exército. Ela se lembrou das palavras da avó, de como ela olharia nos olhos, em geral, de como explicar tudo a ele. Por que você está tão triste? Perguntou Steve. Acho que Gob voltará logo, disse ela a ele. Eu já disse a todos vocês 1000 vezes que, quando ele voltar, eu falarei com ele, garantiu o marido. A vovó estava piorando a cada dia, suas pernas estavam fraquejando e ela só conseguia se movimentar pelo apartamento. Ariana ajudava em tudo e até pediu a Steve que a acolhesse por um tempo. Mas ele disse que estava disposto a visitá-la todos os dias, a levar Ariana de carro, mas se recusava a morar junto com ela. Todos os dias sua neta estava na casa da avó. Ele temia que acontecesse o mesmo que com a mãe dela. Vovó, como vai? Eu estava indo vê-la. Oh, neta, como pode ser? Nada mudou, tudo dói, ela suspirou. Talvez você devesse ir ao hospital? Perguntou a menina. O que eles vão fazer lá? A mulher não acreditou nos médicos por um longo tempo. No final do verão, a mulher tinha acabado de desmaiar, então Ariana a levou para o hospital. A mulher passou 2 semanas lá e, como ela disse, eles não a ajudaram. Ariana voltou para a escola. Ela tentou terminar as aulas e depois ir para casa, com medo de perder o momento em que sua avó iria embora. Ariana, fique comigo hoje, uma mulher lhe pediu um dia. Tudo bem, a garota concordou, embora nunca tivesse feito isso antes. Ela ligou para o marido e informou que ficaria com a avó hoje. Ele entendeu tudo e não disse nada. Ambos pensaram que tinha de ser hoje, porque a avó iria embora à noite. Foi um golpe duro para a menina. Ela não tinha mais ninguém. Quando foi o funeral de Maria, Ariana não pensou em nada. Steve fez tudo por ela, ele a ajudou. Seus pais também estavam envolvidos, e ninguém esperava que, quando chegassem em casa, no mesmo dia, Gob voltaria do exército. Durante seu primeiro ano de serviço, o rapaz ficava muito feliz quando recebia cartas de sua namorada quase todos os dias. Ele as lia e imediatamente escrevia uma resposta. Às vezes, quando lia uma carta, ele sentia que Ariana estava aqui com ele. Então, ele percebeu que as cartas começaram a chegar cada vez com menos frequência. Seus colegas lhe perguntaram se ele não havia recebido uma carta hoje novamente. Não, ele respondeu calmamente. Bem, você sabe o que isso significa, não sabe? Disseram eles. E o que isso significa? Ele olhou para um colega com quem tinha um relacionamento muito bom. Sim, ele encontrou outra pessoa, ele riu. Não, Ariana não é assim, ela prometeu esperar por mim, disse o jovem ingenuamente. Sim, todos eles são assim quando somos demitidos no exército. Quando eu era um civil, um amigo meu falou comigo sobre ir para o exército e o amigo começou a dizer. E o que ele disse a você? Gob estava curioso. Ela foi amiga dele por 2 anos, na despedida ela chorou, prometeu esperar, escreveu cartas sobre amor, sobre sentimentos, e um dia, e foi isso, ela contou a ele. O que? Ela simplesmente escreveu em uma carta que não o amava mais? Não, ele simplesmente parou de escrever um para o outro e ele mesmo adivinhou que eles não estavam mais juntos. O amigo continuou a assustar Gob. E então o que aconteceu? O cara olhou para ele. O que? Ele costumava ser um soldado decente, nunca foi rude com ninguém, nunca fez nada de errado, nunca estuprou.
E então ele começou a ser rude com os oficiais, não sei aonde isso o levou, mas ele podia beber na sala dos oficiais. No final, ele foi o último a ser liberado para os civis. Seu amigo lhe disse: "Não, eu definitivamente não vou fazer isso, mas se ela realmente me deixou, não seria nada justo da parte dela, porque antes eu e ela nunca tivemos segredos um para o outro", compartilhou com o amigo. Mas o tempo passou e ainda não havia cartas. Então Gob decidiu escrever para seus pais. Mais tarde naquela noite, ele se sentou à mesa de jantar e começou a redigir uma carta para sua mãe. Ele perguntou se ela tinha visto Ariana, por que não estava escrevendo para ele e, em geral, o que havia de errado com ela. Quando sua mãe recebeu a carta, ela decidiu não dizer nada a ninguém. Ela escreveu para Gob dizendo que Ariana não estava mais visitando-os e que não havia há muito tempo. Essa carta, quando ela a recebeu, não lhe caiu bem. Ele queria clareza, e não havia nenhuma. E assim, finalmente, quando o serviço chegou ao fim, ele pegou o trem para voltar para casa. E lá, sob o barulho das rodas, ele se perguntou para onde iria primeiro, para a namorada ou para casa. Quando desceu na estação, decidiu que entraria, deixaria suas malas em casa e depois iria ver Ariana. Ele se dirigiu para casa e, quando bateu na porta, ninguém abriu. O garoto decidiu esperar. Depois de um tempo, ele viu sua mãe usando um cachecol preto. "Mamãe!" Ele se levantou para encontrá-la e a abraçou. "O que aconteceu?" "Filho," o Gob voltou. Ela o abraçou. "Conte-me o que aconteceu." Ele estava tenso porque estava usando o lenço preto. A avó de Ariana havia morrido, não havia nada a esconder, então ele contou a ela. "Sério? Quando?" O cara ficou atônito. "Há alguns dias, nós a enterramos hoje," ele murmurou. "Bem, vamos lá, vou pegar a bolsa e já vou falar com ela." Agora o Gob achava que ela não tinha lhe escrito porque a avó estava doente, ela estava doente e a Ariana não estava à altura das cartas. "Gob, venha, vamos até a casa, tenho algo para lhe dizer," disse a mãe, e ele abaixou a cabeça e entrou pela porta. "Está acontecendo mais alguma coisa?" Ele imaginou. "Vamos, vou lhe contar tudo." Ela se sentiu culpada na frente do filho. Normalmente, quando os jovens retornam do exército, eles são bem recebidos, as mães derramam lágrimas de alegria, as meninas se alegram, os amigos se alegram. Mas hoje foi um pouco estranho. Eles entraram no apartamento e a mulher percebeu que seu filho poderia estar com fome. Ela foi direto para a cozinha, tirou alguns alimentos da geladeira e começou a esquentá-los. Gob lavou as mãos e se sentou à mesa. "Mamãe, não perca tempo, fale agora." Ele olhou para a mãe. Ela se sentou à mesa e cruzou as mãos à sua frente. "Gob, a Ariana não está mais com você," disse ela. "Bem, foi mais ou menos isso que eu imaginei," ele respondeu calmamente. "Gob, por favor, não fique com raiva, não faça nenhuma besteira." A mãe chorou. Essa não é toda a informação? Ela não queria mais nada. Ele não conseguia entender como sua humilde e decente Ariana poderia fazer outra coisa. Sim, ela não olhava para ele porque tinha vergonha de seu filho, de sua nora. "E agora?" perguntou ele, sem perceber o que poderia ser pior do que o que sua mãe acabará de lhe dizer. "Gob, prometa-me que não fará nenhuma besteira?" perguntou a mulher novamente. Mamãe, e ela não podia esperar mais. "Ariana se casou", disse a mulher lentamente. "E daí, você já me disse que ela estava com outra pessoa, eu não teria feito nada até agora." "E qual é o problema de ela se casar?" O cara não entendeu, porque se duas pessoas estão namorando, logicamente isso deve terminar com um casamento. "Ela se casou com Steve", disse a mãe rapidamente, e olhou para o filho. "Que Steve?" Ele olhou para ela. "O nosso." A mulher não aguentou. "Não estou entendendo, seu irmão?" perguntou ela. "Sim, para seu irmão Steve." Ela gritou interiormente, pulou da cadeira, foi até a janela e se virou. "Diga-me o endereço dele." Steve olhou para ela. Seus punhos estavam cerrados, seu rosto estava branco e ele estava ofegante como um touro. "Rapaz, por favor, não faça nada, deixe-os viver."
deixe-os em paz. Você é jovem, bonito, vai encontrar outra garota, disse ela. Quero dizer, preciso de um endereço, talvez eu só queira visitar meu irmão. Ele se levantou da mesa e olhou para a mulher. Mas eu sei, e a mãe ficou em silêncio, pois percebeu que ela mesma havia feito uma besteira. Steve havia dito a ela que falaria com seu irmão e contaria tudo pessoalmente. Mas, mais cedo ou mais tarde, Gob ainda descobriria seu endereço, então sua mãe lhe disse, e naquele exato momento, o garoto saiu correndo do apartamento. Se seu irmão o encontrasse no caminho, ele o mataria. Ele chegou em poucos minutos. Abra a porta. Ele bateu na porta, mas ninguém saiu. A entrada estava tão silenciosa que Gob sentiu como se estivesse se silenciando. Steve, eu sei que você está em casa, abra a porta. Gob continuou gritando pelo patamar. Espere, ele ouviu pela porta, passos se aproximando. A porta se abriu e, de pé na entrada, estava seu irmão e, atrás dele, Ariana. O que foi? Você vai me deixar entrar em casa? Perguntou Gob com um sorriso. Entre, respondeu Steve. O jovem entrou, passando primeiro pela cozinha e depois pela sala de estar, olhando ao redor. Sim, vejo que você se adaptou bem. Você se apaixonou pelo apartamento ou o quê? Ele olhou para a garota. Steve, vou lhe explicar tudo agora, e começou ela. Não, eu explico para você, o marido dela a impediu. Bem, tente, disse o rapaz, e foi para a cozinha. Por favor, amor, vá para o quarto, vou falar com ele agora e vamos resolver isso, disse Steve para Ariana, e foi para a cozinha também. Ela foi para o quarto, sentou-se na cama e começou a ouvir o que estava acontecendo na cozinha. Bem, irmão, você não se cansa do que tivemos na infância, não nos comunicamos com você por tantos anos, e agora você decidiu me ferrar, roubar minha noiva? Do que está falando? Ela estava visitando os pais. Acredite em mim, ela não queria sair comigo nem nada do gênero. Por mais que eu tenha ido atrás dela, por mais que eu tenha insistido, ela recusou, disse que amava você, mas houve um incidente em que eu a salvei e Steve ficou em silêncio e olhou para o irmão. Você tem algo para beber? Ele perguntou. Você não é de beber, disse o irmão. Eu não bebia, mas agora eu bebo, disse Gob. Entenda, nós temos amor, temos uma família, ela me ama e eu a amo. Steve agora percebia como era difícil escolher as palavras quando estava sentado em frente ao irmão. Antes, quando ele achava que ia falar com ele, sabia exatamente o que ia dizer e como ia dizer. Mas, por alguma razão, isso não estava funcionando agora. Você está dizendo que não estávamos apaixonados, certo? Gob olhou para ele. Você era jovem, ela estava no ensino médio, talvez fosse maximalismo adolescente, e eu achava que ela o amava. Steve percebeu que ele também precisava de uma bebida agora. Ele se levantou, foi até o armário, tirou uma garrafa de Hot Toddy, 2 doses, colocou-as sobre a mesa e se serviu. Bem, vamos lá, irmão, para sua felicidade, e olhou para ele com ódio de irmão mais novo. Por que você é assim? Eles beberam. Por alguns minutos, houve um silêncio absoluto na cozinha. E quanto a você? Se ela lhe dissesse que era minha namorada, como você poderia fazer isso? O Gob começou essa conversa novamente. Você veio aqui para me dar um soco na cara? Perguntou Steve diretamente a ele. Para ser honesto, sim, disse Gob. Bem, vá em frente, aqui está, eu. Dê um soco nela, talvez isso faça se sentir melhor. Seu irmão segurou o rosto do irmão perto de si. Chame-a aqui, deixe-a vir até aqui, quero olhá-la nos olhos. Gob nem perguntou, ele insistiu. Não, não deixarei que ninguém a machuque. Se você tiver algo a dizer sobre ela ou para ela, diga-me, eu ouvirei. Steve nunca machucaria Ariana. Por? Perguntou Gob. Talvez isso seja suficiente? Steve pegou a garrafa, mas demorou a servir. Eu disse, sirva, não tenho nada a perder. Ele era o amor da minha vida e você o tirou de mim. Eu estava com muita raiva, mas, por algum motivo, não conseguia fazer nada a respeito. Steve se serviu, e depois outro e outro. Ariana já estava quase dormindo no quarto,
Estava cansada de ouvir essas conversas, simplesmente arrumou a cama e foi para a cama. Os jovens já estavam muito bêbados. Gob, por favor, vá para casa, amanhã iremos ver seus pais e conversaremos sobre tudo, disse Steve a ela, com a língua presa. Sim, estou indo agora, mas saiba que você não será feliz com essa mulher, porque não se pode construir a felicidade com a infelicidade de outra pessoa. Ele cambaleou até o corredor, calçou os chinelos e saiu do apartamento. Gob foi para casa, agora querendo apenas uma coisa, ir a outro lugar para beber mais, esquecer-se de si mesmo, não se lembrar de nada e tirar essa garota da cabeça. Steve entrou no quarto, deitou-se ao lado de Ariana e ela acordou de repente. O que ele disse? Ela perguntou. Não muito, sim, ele está com raiva de mim, de você, mas acho que ele vai superar isso logo. Ele é um rapaz bonito, ele vai encontrar uma garota, eu tinha certeza disso, o jovem. Steve chamou Ariana para ir à casa de seus pais naquela manhã, mas ela recusou porque percebeu que Gob estaria lá, e ela não podia olhá-lo nos olhos depois do que ele havia feito. Mas mesmo agora, quando estava sozinha, ela pensou sobre isso e percebeu que, se a pergunta sobre qual irmão escolher agora surgisse, ela não seria capaz de dar uma resposta. E não porque estivesse envergonhada na frente de Gob, mas porque amava os dois quando era criança. Por favor, não beba, sua mãe lhe disse quando viu Gob sentado na cozinha esta manhã, servindo-se de outra bebida. Mãe, me deixe em paz, acabei de voltar do exército, tenho o direito, ele respondeu e se serviu de outra bebida. A mãe percebeu que isso não ia acabar bem, então tentou o tempo todo ser próxima e dar apoio, mas isso só deixava o garoto irritado. Depois de 2 semanas bebendo descontroladamente, Gob pegou sua bolsa, saiu para o corredor e começou a se vestir. Filho, aonde você vai? Perguntou sua mãe. Mãe, você sabe o quanto me dói o fato de você ter me traído. Eu escrevi para você, por que não respondeu? Talvez eu tivesse me preparado mentalmente e agora não estaria assim. Ele sorriu com satisfação, jogou a bolsa no ombro, abriu a porta e saiu. Você vai voltar? Sua mãe olhou para ele. Acho que não, respondeu ele, riu e foi mais para baixo. Steve, por que você não vem conosco? Naomi chorou e chamou seu filho mais velho. Mamãe, Ariana não quer vir porque Gob está lá, ele não mentiria para ela. Ele foi embora, a mulher chorou. Ele foi para onde? Steve não entendeu. Steve não entendia. Ele fez as malas e foi embora. Por favor, venha, pelo menos você, nós conversaremos com você, ele disse. Ariana não resistiu agora. Eles fizeram suas malas e foram visitar a mulher. Ela se sentou à mesa e chorou. Percebeu que não poderia se separar de seus filhos. Ela amava os dois. Naomi, não fique com raiva, disse a moça. Sim, como posso não ficar brava? Eu entendo tudo, eu amo os dois, não sei como isso pode ter acontecido, ela disse baixinho. Mamãe, eu prometo que vou encontrá-lo e que nada vai acontecer com ele. Steve se levantou da mesa. Que diabos está acontecendo? Naomi chorou novamente. Naquela noite, Steve e Ariana foram para casa e ele lhe pediu uma coisa, que esquecesse toda a história. Se ela realmente o ama e o trata bem, ela esquecerá tudo e só pensará em sua família. Não é mesmo? Perguntou Steve. É claro que sim. Ela o abraçou e se apertou contra seu peito. Depois disso, eles continuaram a viver juntos. A história com Gob parecia esquecida. Em algum momento, ele ligou para a mãe e disse que tinha conseguido um bom emprego e estava sendo pago, mas estava longe. Steve e Ariana continuaram a viver juntos. Ele trabalhava como balconista comum, mas queria ter um emprego melhor. Em algum momento, ele recebeu uma ligação dizendo que o currículo que ele havia enviado tinha sido aprovado e que estavam esperando por uma entrevista. Ariana, você acredita? Vou ser entrevistada naquela empresa de que falei para você. Disse ela. Ah, sim, aquela com a qual você estava sonhando. Ela lembrou. Sim, ele respondeu. Ela ficou feliz pelo marido porque sabia que ele estava sonhando com aquele emprego há muito tempo. Ele havia enviado currículos várias vezes,
mas não teve sucesso porque a equipe estava lotada e não precisavam de ninguém. Agora ele recebeu uma ligação dizendo para se candidatar. Steve não adiou porque havia a possibilidade de outra pessoa ser convidada e ele não conseguir. No dia seguinte ao telefonema, ele foi para a entrevista. Tudo correu perfeitamente, apesar de terem lhe dito que ligariam de volta, ele tinha certeza de que já havia sido contratado pela empresa. Como ele pensava, ele foi. 2 dias depois, eles o chamaram de volta e disseram para ele fazer um exame físico e depois poderia ir trabalhar. Steve não hesitou nem por um minuto. Ele havia deixado seu último emprego e agora estava sentado nos corredores da clínica, fazendo exames e tudo mais, preparando-se para sua nova rotina de trabalho. Estou muito feliz por você, disse Ariana a ele em casa. Ela continuou estudando. Seu marido lhe disse que ela não poderia trabalhar em lugar nenhum, então ela cozinhava, se aconchegava e tudo mais. Oh, meu amor, se tudo der certo, teremos tudo com você. Vou construir a casa com a qual venho sonhando há tanto tempo. Parecia que ele estava lhe fazendo promessas, mas ela acreditou e confiou que tudo daria certo. Quando ele passou no exame médico, chegou com toda a papelada e, com certeza, foi contratado. Nos primeiros dias, as coisas não saíram como Steve imaginava. Ele teve que aprender com novos amigos e colegas. Mas logo ele dominou tudo, agora sabia e podia fazer muitas coisas. Quando recebeu seu primeiro salário, ele foi à loja depois do trabalho. Lá ele comprou vinho, bolo e muitas outras coisas para preparar o jantar. Ele voltou para casa. Nossa, são muitos pacotes. Ariana olhou para eles. Sim, recebi meu primeiro salário hoje e decidi fazer um jantar de comemoração para nós, respondeu ela. Steve colocou o vinho, o bolo e o resto das compras na mesa. Vamos cozinhar juntos, sugeriu sua esposa. Ele descascou as batatas, ela cortou a carne. Depois colocaram a bandeja no forno. Ariana não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo em sua vida. Afinal de contas, tudo estava tão bom que parecia irreal. Quando tudo ficou pronto, a jovem família se sentou à mesa. Steve encheu seus copos, é claro, o primeiro brinde de Ariana foi para ele. Ao fato de ele ser um homem tão determinado e motivado. Sim, ele concordou com ela. Por que está sorrindo assim? Ela não entendeu e riu também. Se não fosse assim, essa linda garota não estaria sentada à mesa comigo agora. Steve pegou a mão dela. Ela disse a ele que estava se lembrando daquela história com Bob novamente. É isso, é isso, é isso, eu vou me calar. Ela colocou as mãos na frente dele. Aquela noite transcorreu de forma linda e romântica. Eles beberam um pouco, conversaram e discutiram todos os tipos de coisas. Você realmente contou a verdade sobre a casa? Ela o lembrou de que havia prometido a ele. Sim, desde que eu era pequena eu queria ter uma casa, morar lá com minha família, e tenho certeza de que vou conseguir. Eles beberam novamente. Eu acredito em você, você vai conseguir, seja qual for o seu objetivo, tudo se tornará realidade, Ariana disse a ele. Eles ficaram sentados por mais um tempo e foram para a cama. Steve continuou a trabalhar. O salário era muito bom, além disso, eles recebiam bônus mensais, e no final do ano, davam a ele um bônus anual. Ele sabia disso, por isso estava ansioso para conseguir um emprego aqui. E quando, depois de 1 ano e meio trabalhando para a organização, ele disse a Ariana que havia comprado um terreno por um preço muito bom, ela ficou encantada e abraçou o marido. Uau, que ótimo trabalho você fez, eu sabia que você se sairia bem, disse a ele. Steve ligou para seus amigos, também contratou trabalhadores, ajudou a si mesmo e, quando havia tempo livre, eles sempre se perdiam no canteiro de obras. Querido, você nunca está em casa, Ariana disse a ele. Querida, você quer morar em sua própria casa? Ele perguntava. Claro que quero. Ela sorriu. Bem, então espere um pouco e tudo ficará bem. Ele a abraçou porque a amava muito e queria fazer tudo o que pudesse para fazê-la sorrir. 6 meses se passaram, a casa estava quase totalmente construída. Isso não podia deixar de deixar todos felizes.
E agora que não havia mais muito o que fazer, Steve relaxou um pouco e começou a voltar para casa com mais frequência. Ariana, seu aniversário é daqui a uma semana, onde você gostaria de comemorar? Ele perguntou à esposa. Eu nem sei, ainda não pensei sobre isso, ela olhou para ele. Bem, eu não vou poupar dinheiro para minha amada, você quer um restaurante, quer outra coisa? Ele encolheu os ombros. Por que não saímos de férias por uma semana? Perguntou ela. Sim, férias é uma boa ideia. Ele concordou com ela e em uma semana depois, 2 dias antes do aniversário de Ariana, a jovem família viajou. Você não sabe o quanto eu te amo, disse Ariana a ele. Querida, tudo isso se deve a você, disse ele a ela. Ele tirou apenas 5 dias de folga, portanto, foram férias pequenas, mas muito românticas. E quando voltaram para casa, Steve anunciou à esposa que tinha outro presente para ela. Ele a convidou para ir a um restaurante. Quando ela chegou, havia uma mesa posta e, novamente, romance, discursos sobre amor e champanhe. Bem, o que você queria me dar? Que tipo de surpresa? Ela sabia que Steve gostava de dar joias, especialmente joias finas, que ele às vezes encomendava individualmente. E então ele as dava a ela, talvez apenas por diversão em um dia normal. E agora ela estava esperando algo incomum, como um bracelete ou um colar no formato de uma cobra, por exemplo. Posso vendar seus olhos? Perguntou ele. É claro que ela não entendeu o motivo. E quando ele terminou, pegou-a pela mão e a levou para fora. Ariana percebeu que eles estavam saindo do restaurante, mas não estava claro para ela para onde estavam indo ou por quê. Quando eles desceram os 2 degraus, seu marido a conduziu, mas não foi tão longe, pois eles andaram apenas uns 15 metros. Abra a porta, disse ele. Ariana tirou a venda e, à sua frente, havia um carro com um grande laço rosa no teto. O que é isso? Disse ela surpresa. Você não está vendo? Um carro. Steve percebeu que ela estava em choque. Querido, eu não sei dirigir, ela se virou para ele. E daí, não tem problema, você vai entrar, vai tirar a carteira de motorista, mas você já tem um carro, disse ele. Viva! 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 Ela ficou muito feliz e bateu palmas. Então a garota sentou-se ao volante de um carro novo e o experimentou. Ele era muito confortável? Perguntou o marido. Muito confortável, obrigada, eu nunca imaginei que teria um carro, ela não conseguia acreditar em sua felicidade. Tudo bem, logo estaremos morando fora da cidade e você vai precisar dele, disse Steve. Amor, ele voltou a se pendurar no pescoço dela. É isso aí, vamos comemorar, ele a levou de volta ao restaurante. Depois chamaram um carro e foram para casa. O presente também foi atrás deles, pois Steve havia pedido a uma pessoa especial que o ajudasse a dirigir o carro para longe do restaurante. A construção continuou, mas agora eles ainda tinham que terminar tudo por dentro. Mas essa era uma questão secundária. O principal era que a casa estava pronta, e agora Ariana estava escolhendo a cor do papel de parede. Eles tinham até planejado um quarto de bebê, embora não soubessem quando teriam filhos. Querida, você está feliz? Perguntou o marido. Claro, o que você acha? Ela olhava para tudo e achava que ele estava fazendo isso por ela. Talvez estivesse mesmo. Os reparos continuaram. Ariana não fez tudo com suas próprias mãos, mas ela mesma escolheu cada pequeno detalhe, o papel de parede, o piso, a cozinha. Todas as cores foram escolhidas de acordo com seus desejos. E então começou a melhor parte. Os móveis, as cortinas e tudo mais tinham que ser comprados. E aqui Steve simplesmente disse a ela que a vontade é sua, o que você quiser, você faz. Isso era algo com que a garota estava muito animada. Além de se candidatar à escola de condução, ela agora também estava projetando sua própria casa, e isso era muito interessante porque ela nunca tinha feito isso antes. E agora ela havia se dedicado de corpo e alma a essa casa. Estava do jeito que ela queria. Rapaz, eu não sabia que minha esposa era uma grande designer. Toda vez que eu entrava, ficava impressionado com o que Steve havia feito.
Era realmente aconchegante, confortável e cada pequeno detalhe era importante. Se fosse um peitoril de janela baixo e largo, ela colocava um colchãozinho, travesseiros e transformava tudo em um pequeno sofá. Ali você poderia ficar confortável, ler um livro ou algo assim. Se fosse na cozinha, havia flores por toda parte, em vasos ou floreiras. Ela poderia até comprá-las para si mesma, mas apenas para tê-las em sua cozinha. Jarras, recipientes, tudo era coordenado por cores, nivelado. Ninguém diria que foi uma pessoa comum que fez isso. Você é minha boa menina. Steve a abraçou, e ela ficou feliz com aquele elogio, porque não precisava de mais nada além disso. Agora eles estavam morando na casa, tudo era aconchegante, confortável, marido e mulher estavam felizes por terem feito tudo sozinhos. Ele a construiu, ela a mobiliou. Um dia, o telefone de Steve tocou e ele olhou para Ariana. Quem é? Ela perguntou baixinho. Mamãe, respondeu ele. E por que você não está atendendo? Ela ficou surpresa. Agora ele estava pegando o telefone e não achava que Naomi diria algo legal para ele. Alô, filho. Ele ouviu no receptor, em vez de uma saudação, Steve ouviu sua mãe soluçando. O que aconteceu? Ele não entendia. Por favor, venha urgentemente com Ariana para minha casa, disse ela. Você não pode me contar o que aconteceu? Ela esclareceu, porque já era muito tarde e eles tinham que ir trabalhar amanhã. Se não fosse urgente, eu não estaria ligando para você agora, disse a mãe, sem conseguir evitar o choro. Steve desligou o telefone. Ele olhou para Ariana, pensando se deveria ou não levá-la com ele. O que? Ela olhou para ele assustada. Não sei, mamãe está chorando e soluçando e está pedindo para irmos vê-la agora mesmo, disse ele. Bem, o que estamos esperando? Preparem-se, vamos. Ela murmurou. Rapidamente, eles se arrumaram, entraram no carro e dirigiram até a casa da mulher. Literalmente, em meia hora estavam na casa dela. Eles subiram rapidamente para o apartamento. Steve entrou correndo no apartamento. A mãe estava sentada no corredor em uma cadeira pequena. Suas mãos estavam sobre o rosto e ela estava soluçando muito. Mamãe, o que aconteceu? Steve se aproximou dela sem tirar os sapatos. Gogo, e ela não conseguia falar, engasgando com os soluços. Eu não entendo nada. Ele agarrou os ombros dela e tentou acalmá-la, e papai saiu do quarto. Normalmente, ele não interferia em nenhuma conversa familiar, não falava com ninguém, não dava conselhos a ninguém, era um homem calmo e maleável. Pai, você pode pelo menos me explicar o que aconteceu? Steve se virou para ele pela primeira vez para fazer uma pergunta. Um telegrama chegou há 1 hora, disse o homem calmamente. E o que? O que ele dizia? Seu filho olhou para ele. Naquele momento, Ariana foi até Naomi e começou a confortá-la e abraçá-la. Dizia que nosso filho havia morrido, respondeu o pai. Morto como? Steve olhou para Ariana. Naturalmente, ela também tinha ouvido tudo e agora, junto com sua mãe, estava sentada ali chorando silenciosamente. Liguei para o amigo dele, começou a dizer Naomi. E o que ele disse? Steve queria clareza. Gob havia conseguido um emprego em uma plataforma de perfuração e, quando estavam perfurando outro poço, começou a sair gás. O preventor não funcionou direito e houve uma grande explosão, disse ele sobre o que o cara que havia enviado o telegrama havia lhe contado e deixado seu número de telefone lá. Jesus, Ariana exalou. Não se preocupe, está tudo bem, agora não só a mãe tinha que ser tranquilizada, mas também sua esposa. Há gotas lá dentro, disse-lhe o pai, e voltou para o quarto. Steve rapidamente pegou as gotas, serviu-se de 2 copos de água, pingou um pouco e deu para a esposa e a mãe. Ele estava muito triste, era impossível assimilar uma notícia como essa, ainda mais pelo fato de que não haveria corpo. Tudo estava acontecendo na margem do rio. 8 pessoas estavam mortas, algumas foram jogadas para o outro lado e outras foram jogadas no rio e levadas pela correnteza. Aparentemente, Gob era uma delas. Agora era uma dor compartilhada. Mãe, pai, vamos para nossa casa, temos mais espaço,
vocês podem ficar conosco por um tempo, sugeriu Steve. Obrigada, filho, vamos nos virar aqui, respondeu a mulher. Hoje, Steve e Ariana ficaram na casa dos pais dele porque entendiam como sua mãe estava se sentindo mal. Quando Ariana foi à cozinha pela manhã, sua mãe havia preparado um café da manhã leve, sentou-se à mesa e chorou novamente. Naomi, como não temos um corpo, vamos pegar tudo o que o Bob queria. Vamos tirar uma foto, suas coisas favoritas, e vamos fazer um túmulo no cemitério, porque temos que sair e chorar por ele, sugeriu Ariana. Sim, provavelmente é isso que faremos, a mulher concordou com ela, a mulher concordou com ela, a mulher concordou com ela. Steve ajudou sua esposa e sua mãe em tudo. Não importava o que ele sentia pelo irmão, mas era seu sangue. Ele fez o possível para acalmar os nervos tensos dela. Steve não queria que suas duas mulheres favoritas chorassem. Mas a vida dos jovens continuava, eles tinham que fazer seu trabalho, seus negócios. Poucas semanas depois, Steve e Ariana estavam de volta em casa, fazendo seus negócios como de costume. Como está indo a sua condução? Perguntou Steve. Ah, você sabe, nosso instrutor não é assim, disse Ariana a ele. O que você quer dizer com diferente? Steve não a entendeu. Não sei, não entendo muitas coisas, franziu a testa a garota. Quer que eu a ajude? Perguntou ele. Sim, quero, ela respondeu. E agora, eles se sentavam com frequência ao computador, trabalhando nos registros que precisavam ser aprovados. Isso não podia deixar de agradar a garota. Aqui, agora que você me explicou, eu entendo tudo, disse ela. Bem, é isso, profissional. Ele levantou o queixo, mostrando a ela que estava orgulhoso de si mesmo. Quando a moça começou a fazer o exame de direção, no início ela ficou assustada e achou difícil, mas depois de organizar todos os papéis com o marido, ela realmente entendeu tudo. E quando chegou o dia X, ela passou no exame teórico. E então? Steve estava esperando por ela. Eu passei. Ariana se animou e ofegou. Espere, a teoria é uma coisa e a prática é outra, disse ela a ele. Você está duvidando de mim? Ela olhou para ele. Claro que não, é só que temos que praticar com o carro, ele disse a ela quando chegaram em casa. Então, sem demora, Steve colocou sua esposa ao volante, sentou-se ao lado dela e a ajudou. Ela parecia ser capaz de lidar com qualquer coisa. Portanto, Ariana não tinha medo dos exames. E quando o dia e a hora foram marcados, ela foi até lá e estava pronta para tudo. Posso? Ela perguntou ao instrutor. Claro, sente-se, ele a convidou. Ela se sentou, colocou os pés nos pedais e as mãos no volante. Sentiu um calafrio percorrê-la, mas a garota tentou lidar com a situação. O instrutor estava falando alguma coisa, mas Ariana sabia o que tinha de fazer. Ela dirigiu e, quando ele finalmente lhe disse para encostar no acostamento, ela o fez, olhou para ele e esperou que ele lhe dissesse quais erros ela havia cometido. Parabéns, você passou. Disse ela. Posso lhe dar um abraço? A garota não conseguia conter sua empolgação. É claro que eles se abraçaram. Ariana saiu do carro e seu marido a seguiu até onde ela havia dito. Quando ela entrou no carro, ele imediatamente percebeu, pelo olhar satisfeito dela, que tudo havia corrido perfeitamente. Bem, você está de parabéns? Perguntou ele. Sim, ele sorriu. A garota não entendia por que não tinha sido capaz de fazer isso antes. E agora, Ariana dirigia o carro apenas pela área onde ficava sua casa, não se atrevendo ainda a entrar na cidade porque estava com um pouco de medo. Ela precisava praticar. Ariana, oi, faz muito tempo. Natalia chamou. Oh, minha amiga, oi, onde você está há tanto tempo? Estou sempre em casa, eu viria visitá-la, poderíamos sentar e conversar, ela respondeu. Não somos velhas, não vivemos ricas, então venha me ver hoje mesmo, chamou a garota. Para onde? Respondeu Ariana, ela queria encontrar sua amiga. Você se lembra da casa na vila, quase na periferia da cidade? Disse Natalie.
claro que me lembro. Como poderia me esquecer? Sorriu Ariana, e se lembrou de sua infância, de como ela e Nathalie costumavam ir para lá. Alguém que elas conheciam as levava até lá, ou elas pegavam um ônibus circular. Então, nós vamos estar lá, quase metade da turma está indo, Nathalie disse a ela. Com certeza vou com você. Ela tinha certeza de que o marido a deixaria ir, e não havia mais nada que a impedisse. Naquela noite, ela ficou em casa esperando que Steve voltasse do trabalho. E quando ele chegou, ela imediatamente decidiu falar com ele. Querido, as meninas me convidaram para uma reunião, você não se importará se eu for, não é? Perguntou ele. Que garotas? Perguntou ele, curioso. Nathalie, você se lembra dela? Respondeu ela. Ah, claro que me lembro dela, como você poderia esquecê-la? Então, ele esperou pela decisão dela. Sim, é claro que vou deixá-la ir, quando foi que eu lhe proibi alguma coisa? Apenas tome cuidado e, se algo ruim acontecer, ligue imediatamente ou volte para casa, ele disse a ela. Você se comporta como minha avó, ela olhou para ele. Ariana, eu a amo tanto que, se algo acontecer, não serei capaz de me perdoar, ele deixou as chaves no criado mudo e foi para a cozinha. Por que está se trocando? Ariana perguntou ao marido. Não precisa de uma carona? Ele ficou surpreso. Eu posso dirigir sozinho, ele revirou os olhos. Apenas algumas semanas atrás do volante você já é independente, Steve fingiu estar ofendido. Por favor, não se ofenda, não é tão longe assim, eu sou muito cuidadosa, ela disse a ele. Bem, tudo bem, só me prometa que não vai ultrapassar o limite de velocidade, não vai ultrapassar ninguém e, pelo amor de Deus, não beba, se você ficar bêbada ao volante, então, e ele parou de falar, olhou para ela e, por cima do ombro, abraçou a esposa. Ariana estava indescritivelmente feliz. Ela não só iria encontrar suas amigas, que não via há tanto tempo, como também iria dirigir seu próprio carro. Ela contaria às meninas que o marido havia lhe dado o carro e elas ficariam com inveja. Seu telefone tocou novamente, e era Nathalie outra vez. Sim, Nathalie, alô, disse ele. Ei, como você vai chegar aí? Perguntou a amiga. De carro, respondeu Ariana. Você não pode levar mais algumas pessoas? É muito caro pegar um táxi, perguntou a amiga. É claro que Ariana não se importou com isso. Então, naquela noite, ela entrou em seu carro e dirigiu até onde mais duas garotas a esperavam. Elas entraram no banco de trás e dirigiram até o local da festa. Você vai passar a noite lá? Perguntaram as passageiras a Ariana. Não sei, o que faz você pensar isso? Perguntou ela. Bem, você está dirigindo e vai haver álcool lá de qualquer maneira, disseram a ela. Oh, meninas, não me importo, respondeu ela com sinceridade. Estou vendo isso. Elas riram no banco de trás. Elas dirigiram em silêncio. Ariana estava se concentrando na estrada. E então, ao longe, apareceu a casa onde elas tinham que chegar. Eles saíram do carro, Ariana o colocou no lugar e eles entraram no pátio. Todos estavam muito animados para se conhecerem. Havia apenas dois meninos. Eles entraram, onde uma fogueira havia sido acesa. A carne estava marinada, só faltava colocá-la em espetos e cozinhá-la. As moças estavam reunidas em volta da mesa, preparando saladas e aperitivos, canapés e tudo mais. A Ariana. Nathalie correu até ela e lhe deu um abraço. Droga, amiga, por que não a vemos há tanto tempo? Moramos na mesma cidade, não é? Oh, você e suas histórias de amor, você perdeu o rumo, Nathalie a repreendeu. Prometo que vamos nos ver com mais frequência, Ariana tentou prometer. Vou acreditar na sua palavra, disse a amiga. Senhora. Um jovem se aproximou dela e lhe estendeu um copo com um líquido rosa. Belry, oi, o que é isso? Perguntou Ariana. Um coquetel para uma garota bonita. Respondeu ele. Com álcool? Esclareceu ela. São apenas 30 gramas, ele lhe disse.
E daí, eu estou dirigindo. Respondeu o colega. Ariana, é só o começo da noite, em 2 horas você não terá mais nada em seu corpo, ele garantiu. Tudo bem, vou acreditar em sua palavra. Disse ela, e tomou um gole de seu cachimbo. Foi divertido. As crianças falavam sobre quem estava acomodado, quem estava estudando onde, quem estava trabalhando onde. Ariana bebeu um coquetel, Belry lhe trouxe um segundo, um terceiro. Ela já estava se sentindo tão bem que não notou nada nem ninguém ao seu redor. Eram 6 horas da manhã quando as moças com quem Ariana tinha vindo começaram a ir para casa. O que vocês estão dirigindo? Perguntou Ariana. Nós achamos que você ia nos levar para lá e para cá, foi o que você disse ao seu marido, você estava com pressa para chegar em casa, então pensamos que elas pararam ao lado dela. Merda, pessoal, eu já tomei um drink. Disse a garota. Ah, quando foi isso? Belry se aproximou deles e começou a mostrar a vida para Ariana novamente. O que, você acha que se for parado não vai ser pego? Perguntou ela. Eu lhe digo, foram 2 gotas, você sentiu alguma coisa? Ele perguntou. Não, e era verdade, porque Ariana realmente não sentiu nada de álcool naqueles coquetéis. Era isso, Belry na verdade tinha um objetivo muito diferente. Ele queria embebedar a garota e depois seduzi-la. É por isso que não havia 2 gotas nos coquetéis, como ele dizia, mas muito mais. Ariana foi até Nathalie, despediu-se dela, saiu pela porta e pegou o volante. Ela sentia uma espécie de incerteza em si mesma agora, mas a fumaça do álcool ainda se fazia sentir. E a garota pisou com confiança no acelerador, e eles seguiram em frente. Não havia ninguém na rodovia e, quando estavam quase se aproximando da cidade, Ariana ficou mais ousada. Ela pisou no acelerador, aumentou a velocidade, havia um caminhão na frente dela, então ela foi fazer a ultrapassagem. Ariana ligou o pisca-alerta, desviou, não reduziu a velocidade. De repente, um carro apareceu no lado oposto da estrada. Um impacto forte, e então, e escuridão. Ariana não se lembra do que foi e como foi, ela não sabe, em geral, não há lembranças sobre isso, e ela abriu os olhos e viu um teto branco. Ela queria virar a cabeça, mas não conseguia se mexer. Ela bebeu, sussurrou, mas aparentemente ninguém a ouviu, porque o quarto estava vazio. Ariana ficou deitada tentando se lembrar de seu nome, quem a havia criado, quem eram seus pais e tudo mais. Ela sabia tudo isso, então percebeu que sua memória não havia desaparecido. Mas o que era isso? Por que ela não conseguia fazer nada, no início? A garota pensou que estava apenas em estado de choque e que ainda não havia se recuperado desse estado. Agora passaria um pouco de tempo, ela se recuperaria e tudo ficaria bem. No momento seguinte, ela começou a pensar que havia sido trazida para cá após o acidente, que havia sido operada e que ainda não havia se recuperado da anestesia. Mas era inútil tentar adivinhar, era melhor perguntar ao médico. Uma jovem entrou no quarto. Ariana repetiu que estava com sede. A moça fez tudo por ela, saiu imediatamente para o corredor e chamou o médico. No momento seguinte, um homem de jaleco branco entrou no consultório. Olá Ariana, meu nome é Billy, sou seu médico, ele murmurou. O que há de errado comigo? Ela perguntou. Além das muitas fraturas que você tem no corpo, a mais complicada é a ruptura da medula espinhal, ele disse a ela. Nunca mais vou voltar a andar? Ela olhou para o médico de forma interrogativa. Não posso responder a essa pergunta agora. Você tem muitas operações, centros de reabilitação e tudo mais pela frente. Há alguém que possa ajudá-la? Perguntou ele. Claro que há, Ariana pensou imediatamente em Steve. E por que ele não está aqui agora? Mas, ao anoitecer, o jovem apareceu. Ele entrou no quarto. Viu que ela estava chorando. Steve estava arrumando o cobertor e o travesseiro dela, falando sobre assuntos distantes. Naquele momento, Ariana percebeu que ele sabia a verdade, mas não estava lhe contando, estava apenas tentando distraí-la. Steve, você sabe de alguma coisa? Ariana, vai ficar tudo bem.
Disse a ele. Depois de algumas semanas no hospital, eles decidiram enviá-la para uma clínica mais qualificada. Agora ela e o marido estavam voando para a capital, onde ela seria examinada. E então, por meio da internet de conhecidos, Steve descobriu o centro Ilizarov, onde as pessoas são recolhidas quase em pedaços. Ele ligou para lá, marcou uma consulta e, quando chegaram, Ariana estava de volta ao quarto do hospital. Ariana, não se preocupe, você vai ficar bem, disse-lhe o marido. Ela não acreditou nele, porque naquele momento não conseguia mexer os braços, as pernas ou a cabeça, só conseguia olhar com os olhos. E foi tudo tão terrível, foi um golpe tão duro que ela não conseguia nem pensar nisso. À noite, quando estava sozinha, ela começou a rezar. Ariana pediu desculpas a todos por ter feito uma coisa tão estúpida. Agora ela percebia que devia haver muito álcool naquele coquetel. Desculpe-me, posso lhe fazer uma pergunta? Ela fez uma pergunta à enfermeira uma vez. Sim, claro, vá em frente, eu estava lhe dando um soro. Aquelas duas garotas que estavam viajando comigo, como estão? Perguntou Ariana. Elas estão bem, múltiplas concussões, nada mais, a garota olhou para ela e sorriu. Ótimo, Ariana murmurou e se virou. Durante 8 meses, Steve levou sua esposa a vários centros de reabilitação e hospitais, mas os médicos ainda não conseguiam recuperá-la. Ele comprou vários equipamentos de ginástica para que ela continuasse se exercitando. Sim, o centro de reabilitação ajudou. Ela começou a sentir os braços, a virar a cabeça, conseguia até mesmo se sentar, mas suas pernas ainda estavam dormentes. Steve, veja bem, você está fazendo sua esposa passar por uma provação, ela precisa de descanso, pelo menos por alguns meses, disse-lhe o médico da reabilitação. E exercícios regulares? Eu continuei dizendo a ele a mesma coisa. Ela pode fazer as atividades mais básicas em casa, disse o médico a ele. Então Steve levou Ariana para casa. Agora, quase um ano depois. Às vezes, ele se esquecia de que ela ainda era sua garota favorita. Mas ele estava tão cansado que agora, se alguém lhe dissesse para contratar uma enfermeira e ela se sentaria com sua esposa e ninguém o julgaria por isso, era o que ele faria. Cada vez com mais frequência, Steve começou a não aparecer em casa. Ele contratou uma mulher para cuidar de sua esposa, mas ela também só gostava do dinheiro. Sarah, venha comigo, Ariana lhe pediu. Você precisa vir comigo, ele dizia quando não havia ninguém em casa. Ariana percebeu que não receberia nada. Não havia nada que ela pudesse fazer. Se ela estivesse deitada na cama, não conseguiria se levantar sem ajuda. Se estivesse sentada em uma cadeira de rodas, também não podia fazer nada porque seus braços não conseguiam girar as rodas. Um dia, ela estava em seu quarto, deitada na cama, que era seu estado normal. Ariana ouviu a risada de uma mulher. Ela ficou deitada, com as bochechas cheias de lágrimas. O mais frustrante era que ela não conseguia enxugá-las. Ela não tinha controle sobre suas mãos. Sim, elas se dobravam e se levantavam, mas suas mãos não funcionavam de modo algum. Se ela levantasse a mão, poderia se bater com força no rosto. Naquele momento, ela percebeu que o marido havia trazido outra garota para casa. Eu lhe trouxe chá. Sarah entrou no quarto. Sarah, espere, disse Ariana. O quê? Ela se virou. Diga-me, ele está lá com sua amante? Perguntou Ariana. Não, eu não sei, não ouvi nem vi nada, ela balançou a cabeça. Depois disso, Ariana não sabia o que fazer. Antes, Steve havia tentado levá-la a clínicas, pagar médicos, conseguir massagistas, médicos e outros para vê-la, mas agora ninguém estava vindo. E ela percebeu que ele não precisava dela. Um dia, ela pegou o telefone e seus dedos não a ouviam, suas mãos estavam caindo. Com as duas mãos segurando o telefone, ela discou o número do marido. Ele atendeu. Steve, por favor, venha ao meu quarto, ela pediu. É claro que ele fez cara de nojo, mas veio. Entenda, estou aqui deitada, ninguém precisa de mim, e você traz amantes para casa, apenas me tire dessa situação, ela implorou. E o que você quer que eu faça? Que a jogue na rua, para que todas as pessoas a julguem.
Ele olhou para ela. Sim, ele percebeu que amava muito essa mulher, mas no momento não tinha forças para cuidar dela. Ela tinha de ser virada de costas porque poderiam aparecer escaras. Mas ultimamente Steve estava tão envolvido com suas namoradas que havia se esquecido disso. E a enfermeira não podia fazer isso sozinha. Ela lhe pediu ajuda e ele prometeu vir, mas nunca veio. Mas, pelo menos, coloque-a em uma cadeira e leve-a para fora, a enfermeira disse a ele quando percebeu que era o fim. Steve colocou Ariana na cadeira. Ele a levou para o quintal e, quando ouviu um carro se aproximando da casa, não teve tempo de levar o carrinho para dentro. Então, ele se esticou atrás da cadeira de Ariana, abriu o portão do celeiro e a puxou para dentro. A menina ficou com ele por 3 horas, depois foi para casa e ele devolveu Ariana ao seu quarto. Quantos você tem? Ariana, por favor, isso não é problema seu agora, disse ele calmamente. Se você trouxer sua amante de volta, eu vou gritar para que ela saiba, para que todos saibam o que você está fazendo. Ele poderia ter ligado para os vários serviços há muito tempo, mas ele sentia pena dela, não queria incriminá-la, e sentia pena de si mesmo, que ela estava doente e não podia fazer nada. Mais uma vez, um carro parou na frente da casa. Steve olhou pela janela e sorriu. Ariana estava sentada no primeiro andar em uma cadeira de rodas. Então, minha querida, está na hora de dar uma volta, Steve disse a ela, levou-a para o quintal e, mais uma vez, de acordo com o esquema planejado, abriu o galpão e a levou para dentro, cobrindo levemente as faixas. Ele mesmo chegou em casa, encontrou sua convidada e eles fizeram sabe-se lá o que na casa. Mas, por alguma razão, Steve não veio buscar sua esposa à noite. Aparentemente, a senhora havia decidido passar a noite. Ariana se sentou na cadeira, estava com frio e não tinha nada com ela. A garota estava com fome, com sede, estava congelando, e agora ela percebeu que ninguém precisa de pessoas doentes. De repente, o portão se abriu e um jovem entrou. Ariana ouviu o barulho do portão e tentou espiar pela fresta deixada pelos portões destrancados. Ela ouviu, mas não percebeu quem era. E então o hóspede, ao ver o cachorro latindo para ele, fez o tipo de gesto que só o Gogo faria. Gogo. Ariana disse baixinho no início, sem acreditar que poderia ser ele, mas viu o cara parar. Gogo, ela gritou. Onde você está? E ela reconheceu a voz dele imediatamente. Gogo, estou aqui no celeiro. Ariana gritou de volta. Já estava escuro lá fora e ela não entendia por que tinha vindo. Gogo se aproximou da voz, havia escuridão por toda parte. Ele ligou o celular e não acreditou no que via. Ariana? O que há de errado com você? Eu não entendi. É uma longa história, e ela chorou, e teria adorado se aninhar ao lado dele, mas não podia porque ele estava muito longe. Bem, pelo menos brevemente. Eu queria ouvir. Veja, Steve me deu o carro e ela lhe contou tudo, até agora. Sabe por que estou aqui agora? Ariana não tinha visto você até agora. Ela estava no escuro, só o reconheceu pelo contorno de sua figura e de sua voz. Claro que não, ela respondeu. Veja, e ela se virou para as lanternas do telefone. Todo o rosto e o pescoço dele estavam marcados por queimaduras. Você já foi à casa de sua mãe? Foi a primeira coisa que ela lhe perguntou. Você sempre foi assim, cuida primeiro dos outros e depois de si mesmo. Não, eu não fui à casa de minha mãe. Não sei como sobrevivi. Cheguei ao outro lado do rio, não sei quanto tempo fiquei lá. Fui pego pelos moradores locais, arrastado para a casa deles, e uma mulher me tratou por um longo tempo com várias ervas, alguns feitiços locais. E aqui estou eu, na frente de vocês, vivo. E agora que consegui sair de lá, consegui me levantar, consegui ficar de pé, decidi que mataria meu irmão. Não me importa se vou para a cadeia, o que importa para mim é que eu amava muito. Sei que você também me amava, e talvez ainda me ame, mas meu irmão falou com você, ele tirou algo de você. Você não tinha ternura, afeto e tudo mais. E você cedeu, e então não conseguiu voltar atrás, e ele disse tudo isso, e se ajoelhou na frente dela. Gogo,
O que você está fazendo? Ela perguntou, percebendo que ele estava dizendo a verdade. Ariana, desculpe-me por tudo o que eu disse a você naquela época, eu realmente não acredito. Ele pegou as mãos dela com as suas. Leve-me para longe daqui, ela implorou. Primeiro eu quero me vingar dele, do meu irmão. Gob se sentou em frente a ela, apenas as silhuetas deles podiam ser vistas, mas era o suficiente. Se você me levar daqui, você se vingará dele, acredite em mim, ela sabia o que estava dizendo. E assim Gob realmente pegou o carrinho, arrastou Ariana até o carro, colocou o carrinho no porta-malas. E eles foram embora, decidindo não voltar por um tempo, para que ninguém soubesse onde eles estavam ou o que estavam fazendo. Steve passou a noite na cama com sua amada. Ele nem sequer pensou em como sua esposa estava, se ela estava com frio, doente ou qualquer outra coisa. De manhã, enquanto seu novo amante dormia na cama, ele decidiu que precisava alimentar Ariana. Ele ainda tinha sentimentos por ela. Ele foi pegar algo na geladeira e se dirigiu ao celeiro. Quando abriu a porta para dar o café da manhã à esposa, ele congelou, pois o galpão estava vazio. Ariana, onde você está? Ele gritou. Mas percebeu que era uma ideia estúpida, pois não conseguia se mexer, nem os braços, nem as pernas, nada se movia. Mesmo que ele caísse da cadeira, não conseguiria se arrastar para fora daqui. Bem, tudo bem, mesmo que ele se arrastasse, onde estava a cadeira? Tudo era um mistério para ele não entendia. Gob levou Ariana para a cidade, agora apenas exalando porque estava livre. Ele percebeu que poderiam ir com segurança para o apartamento dele agora, então propôs. Ele concordou. Os jovens chegaram lá e se acomodaram. Ele fez tudo o que a moça lhe pediu. E quando você acha que vai contar aos seus parentes? Perguntou ela. Eu nem sei, ele respondeu. Você sabe o que a Naomi está passando? Ariana estava preocupada com ela. Por que ela não o ajudou? Perguntou ele. Ela não sabe o que está acontecendo. Steve diz que está tudo bem e ela acredita nele, disse a ele. Durante 2 semanas, eles viveram sozinhos. Gob ia à loja, comprava tudo, cozinhava, e Ariana ajudava no que podia. Na maioria das vezes era um conselho. Tomei uma decisão, ele lhe disse quando se aproximou dela. Que decisão? Ela não entendeu. Ligarei para minha mãe hoje e a convidarei para vir aqui, e pedirei a ela que não conte nada a ninguém ainda, ele lhe disse. Concordo, não tenho nada a esconder, disse ela. Só não sei como ela aceitará a informação de que estou vivo, preocupado com mamãe Gob. Sim, eu sei que ela ficará feliz, mas essa alegria pode ser triste. Então, deixe-me ligar para ela primeiro e convidá-la, como se Steve fosse me trazer, e ela virá, e quando ela vier, eu a avisarei discretamente, e então tudo ficará bem. Ariana olhou para seu salvador. Essa é uma boa ideia, pensaram todos eles. Ariana discou o número de Naomi, quando ela atendeu, ficou muito surpresa por estar ligando para si mesma. E meia hora depois, a mulher já estava no apartamento de Ariana. Naomi, oi. Não se preocupe com minha aparência, mas tenho algo muito importante para lhe dizer. Não fique nervosa, ela observou o comportamento da mulher. Ariana, você e Steve vão se divorciar? A mulher tentou adivinhar. Não, o que a faz pensar isso? A garota balançou a cabeça. Ela não queria dizer nada, nem contar nada para a mulher. Gob está de volta, e disse Ariana, mas antes pediu à mulher que se sentasse. Não pode ser. Ela olhou para a cunhada. Noemi, você viu o corpo? Não, você o enterrou? Não, o que aconteceu foi que os moradores locais o levaram e cuidaram dele lá. Ariana contou a ela brevemente o que tinha ouvido sobre Gob. Filha, onde ele está? Perguntou sua mãe. E então Gob saiu para o corredor. Naomi caiu de joelhos, depois se levantou com a ajuda do filho e começou a beijá-lo. Mamãe, está tudo bem, acalme-se. Ele a puxou contra si para que os batimentos cardíacos a acalmassem. O rosto do jovem queimava, mas Ariana se lembrava do caráter que ele tinha, e ele não a decepcionou agora. Gob havia investido tudo o que tinha para trazê-la de volta.
Enquanto ela estava na reabilitação, ele pediu o divórcio em seu nome, que ela assinou. Eles se divorciaram e, na primeira vez em que ela foi colocada em uma máquina de exercícios para começar a se recuperar, ele a pediu em casamento. Gob, não posso dizer sim, estou muito envergonhada, disse ela a ele. O que há para se envergonhar? Porque nós nos amamos, ele respondeu. Eu sei tudo, porque você estava com Steve, como você estava com Steve, ela implorou. Se ela dissesse não agora, ele nunca mais se aproximaria dela. Agora que eu percebia quem era uma pessoa de verdade e um amigo de verdade e quem não era, ela se aproximou dele e colocou as mãos em seus ombros. Então, você quer se casar comigo? Ela perguntou. O jovem a amou durante todos esses anos, passou por tantas coisas e experiências, e agora não podia perder essa oportunidade. Por que você precisa de um aleijado? Ele olhou para baixo. Ariana sempre percebeu que ela mesma era culpada pelo que estava acontecendo com ela, então agora ela se sentia ainda pior do que antes. Quem é um aleijado? Você é a pessoa mais saudável do mundo, eu a amo tanto que farei qualquer coisa para deixá-la saudável, prometeu a garota. Tenho que pensar sobre isso, respondeu Ariana. Para ser sincera, ela não ia fazer isso, mas tinha que dar um tempo. Steve, quando soube que Ariana havia sido levada por seu irmão mais novo, até exalou. E quando sua mãe lhe disse que o que ele havia feito era errado, ele apenas riu na cara dela e disse que não havia sido contratado para pegar inválidos. Ariana finalmente disse sim a Gob. Eles começaram a morar juntos no apartamento onde a avó dela morava. Eles estavam se dando bem. Vamos nos casar? Perguntou-lhe Gob um dia. Mas e quanto a mim, que estou em uma cadeira de rodas? Perguntou ela. Qual é o problema? Ele não entendia. Fazia um ano que ele a havia tirado do celeiro. Seus braços estavam começando a se mover, ainda melhor. Ela podia se sentar com confiança, já apoiada nos cotovelos, capaz de se sentar em uma cadeira e mudar para outro assento. Agora que eles haviam comprado uma máquina de exercícios especial que a levantava da cama, ela podia se exercitar e até mesmo andar. Gob tinha certeza de que ela voltaria a andar. Seu casamento foi modesto, não como o de Steve, mas, de certa forma, esse casamento foi mais feliz para a garota do que o primeiro. Ela continuou a estudar muito. Gob a apoiou. Ela trabalhava em um emprego, outro, 2, 3, fazendo o que fosse preciso para ganhar dinheiro para a família. Eles viajaram para os cirurgiões e Ariana foi operada. Ela tinha uma ponte de titânio e agora podia ficar de pé com a ajuda de um andador, mas ainda precisava de apoio. Já haviam se passado 2 anos desde o casamento. Naomi foi visitá-los. Ele a cumprimentou, abraçou-a e sorriu. E você está muito bem, disse ela. Job sentou-se ao lado da esposa e a abraçou. Mamãe sentou-se diante de seus filhos. E embora um tivesse aquelas feridas, o outro tinha outras feridas, mas estavam felizes. Tenho novidades para você, Ariana disse a ele. Que novidades? Os dois ficaram surpresos, pois ela nunca saía de casa sem eles. Em breve você será avó e será papai. Ela olhou para seu querido marido e colocou a mão em sua barriga.